Olá, alunos! Novamente, professora Elisângela Ramos, neste encontro para conversarmos sobre a estrutura do projeto de pesquisa e normas técnicas, sendo a primeira parte dessa nossa aula. Nesta aula, nós iremos tratar das principais etapas da elaboração do nosso projeto de pesquisa. Mas de forma para que fique mais didática, nós organizamos em dois momentos. Neste primeiro momento, nós falaremos das etapas, o tema, a escolha do tema e do título, a justificativa do projeto de pesquisa, a problematização do projeto de pesquisa e os objetivos do nosso projeto de pesquisa. As demais etapas nós continuaremos falando na próxima semana, de modo que não fique muitas informações e que vocês consigam então organizar essa elaboração de cada etapa de maneira satisfatória. Todo projeto de pesquisa, todo trabalho, na verdade, acadêmico, ele tem uma estrutura normatizada, né? Nós temos as normas da ABNT, né? Que é a agência, que é o organismo que estabelece as normas para, então, a elaboração de cada uma dessas etapas. Em linhas gerais, todo trabalho acadêmico, ele apresenta uma estrutura similar, cientificamente falando. Aqui nós temos alguns elementos que compõem a estrutura, né, do trabalho de conclusão de curso. Lembrando que cada trabalho de conclusão de curso ele tem as suas características específicas, seja um artigo científico, seja uma monografia, seja um relatório. Então nós precisamos estar atento a cada característica específica, mas em geral nós vamos falar aqui para um trabalho acadêmico de uma maneira mais abrangente. Esse trabalho acadêmico ele está dividido em três grandes partes, que são os elementos pré-textuais, os elementos textuais e os elementos pós-textuais, ou seja, o que vem antes do texto, o texto em si e o que vem depois do texto. Nos elementos pré-textuais, nós temos aí cada uma das suas etapas. A capa, a folha de rosto, a folha de aprovação, a dedicatória, os agradecimentos, epígrafe, resumo, resumos em língua estrangeira e o sumário. Todos esses elementos, eles são elementos que nós contamos na hora de organizar o trabalho, mas nós não numeramos. Falaremos disso com mais detalhes futuramente. A segunda etapa são os elementos textuais, ou seja, o texto em si, que se desenvolve pela introdução, o desenvolvimento e a conclusão do trabalho. E aí, dependendo do estilo de escrita, se é um relatório, se é um artigo, se é uma narrativa autobiográfica, vai ter as suas características específicas. Então, todas essas partes dos elementos textuais, é o texto em si, as páginas são numeradas, são contadas e numeradas. E a última parte, que são os elementos pós-textuais, ou seja, tudo que vem depois do texto, como as referências, apêndices, anexos, fotografias, enfim, quadros, tabelas que vocês queiram colocar após a escrita do texto. Então, em linhas gerais, o trabalho ele se organiza por essa estrutura. Claro que cada um, dependendo da sua característica, vai ter as suas especificidades. Então, na primeira etapa, para a elaboração do nosso TCC, que é o projeto de pesquisa, a gente vai falar inicialmente, claro, sobre o título e o tema, né? São coisas que se complementam, mas são coisas diferentes. E a gente precisa compreender primeiro a diferença entre eles para depois fazer a elaboração do tema, a escolha do tema e a elaboração do título do nosso projeto. O tema, ele compreende o assunto geral proposto. O tema é o assunto, é aquilo que você vai pesquisar. Ele é uma grande área de investigação. Ele está relacionado a uma questão mais abrangente que você vai investigar, né? Já o título, ele é a síntese desse tema. O seu título vai demonstrar uma parte específica desse tema que é geral. Dentro desse tema geral, você vai pesquisar algo específico e vai definir a partir do seu título. Então, esse título ele é a delimitação daquilo que será pesquisado. Então, você escolhe esse tema e depois, dentro desse tema abrangente, você delimita e faz a definição do título do seu trabalho. E aqui nós precisamos ter alguns cuidados para definir o tema e o título do nosso trabalho. O primeiro cuidado é entender que título não é tema. Quando eu falo em título do trabalho, é o título do meu projeto.
Ele é algo específico que somente eu vou pesquisar. Por exemplo, quando eu falo sobre um tema, educação matemática, é um tema muito abrangente. Todo mundo pesquisa sobre educação matemática, qualquer pessoa pode pesquisar. Agora, o título é algo que somente eu, particularmente, vou pesquisar. Então, educação matemática no contexto dos anos iniciais, e aí eu vou definindo, né, especificamente o título da minha pesquisa. Então, é diferente. Melhor definir ao final do trabalho. Então, quando você vai fazer a definição do seu título, não se preocupe em fazer isso agora. Geralmente acontece, a gente modifica o título do trabalho até na véspera da entrega, porque a gente vai tendo ideias, vai lendo mais, vai tendo algumas interpretações diferentes, vai ajustando esse título. Então, não se preocupem em definir inicialmente o título do trabalho. O que vocês precisam definir é o tema. O título vocês vão ter bastante tempo para fazer a definição até a entrega do TCC. Discutir com o orientador, obviamente, para a definição do tema e depois do título da pesquisa, vocês precisam conversar com o orientador para que vocês vejam qual o tema mais relevante, que você e que o orientador tenham afinidade na pesquisa também, para que haja então esse acordo na definição. Ele deve ser atraente e chamar a atenção. Por isso que não precisa ter pressa, não se apressem em definir o título da pesquisa, de modo que vocês tenham bastante tempo para amadurecer a ideia e escrevê-lo de maneira atraente e que convide o leitor a ler o que vocês pesquisaram. O título também deve ser preciso, o mais possível e sintético. A escrita do título da pesquisa deve convidar o leitor, deve ser atraente de maneira que o leitor tenha um interesse em ler. Por isso, deve ter toda a informação necessária de forma sintética para que, então, haja esse interesse. Deve mencionar a finalidade e o local ou o recurso, ou seja, o título deve deixar muito claro de que aquela pesquisa trata, talvez onde ela foi feita, em que local, em que contexto. Esse título deve dar informações de maneira absolutamente objetiva para que o leitor realmente saiba o que vai ler, o que está sendo tratado naquele trabalho. E uma dica muito importante é evitar o gerúndio. Não é elegante na escrita de um título usarmos o gerundismo, falando sobre alguma coisa, entendendo alguma coisa. Fale de maneira objetiva e direta para que realmente traga um interesse maior para o leitor, porque o gerundismo, ele nos dá a ideia de uma ação que não acabou. O gerúndio é uma ação continuada, que ainda está em andamento. E a sua pesquisa não. A sua pesquisa, ela vai ser algo que vai ser realizada e vai finalizar, pelo menos naquele momento, naquele recorte que você fez. E se você usa esse gerundismo, dá talvez a ideia de que a coisa não tenha terminado. Então, evite o gerúndio para que o trabalho realmente tenha um caráter objetivo. E aí nós precisamos ter cuidado para alguns critérios que nós traremos aqui na seleção do tema da nossa pesquisa. Dentre os critérios que a maioria dos autores da área de metodologia da pesquisa trazem, são muitos critérios, mas nós elegemos aqui os principais que se repetem para muitos autores, para que a gente possa compreender o cuidado, então, na hora de selecionar um tema para a nossa pesquisa. O primeiro critério é o critério da afinidade. Pensem que vocês vão pesquisar algo que possivelmente esse tema perdure na sua formação continuada, na sua graduação, na sua pós-graduação, no mestrado, no doutorado. Então, geralmente, a gente dá continuidade aos estudos que a gente faz na formação inicial, na graduação. E se você elege um tema que você não tem afinidade, possivelmente você vai desistir desse tema no decorrer da sua formação. Você não vai querer aprofundar porque não tem essa relação sua com esse tema. Então, o primeiro critério é de afinidade. Pensem em temas que vocês se identifiquem, que vocês tenham uma afinidade, que tenham uma relação pessoal com vocês, porque certamente vocês terão uma motivação maior para se dedicar a esse estudo e dar continuidade a ele. O segundo critério é o da cientificidade.
Por mais absurdo que pareça, a gente vê temas das mais diversas áreas no universo acadêmico. Temas que às vezes a gente até duvida que sejam temas científicos, mas acontece. Por isso que é importante a gente ter esse cuidado de evitar temas que sejam de senso comum, de curiosidade triviais do dia a dia, temas que não sejam relevantes para o critério da ciência. Então, pensar em temas que sejam relevantes cientificamente. O terceiro tema, de abrangência. Precisamos pensar em temas que tenham esse caráter abrangente, pensando em um contexto mais universal, porque senão pode despertar um desinteresse no leitor, porque é algo muito particular, algo muito específico talvez da sua região, da sua cidade, da sua comunidade, e não seja conhecido pelas demais pessoas. Então, o critério da abrangência traz esse interesse por conta de ser algo que seja comum, né, às demais pessoas. Considerem também o critério do tempo. Alguns temas, eles exigem uma dedicação maior da pesquisa, um tempo mais prolongado. E principalmente no trabalho de TCC, na graduação, a gente não tem um tempo muito grande para desenvolver. Então, pense no tempo que vocês terão para desenvolver a pesquisa a respeito desse tema que vocês vão eleger. Um outro critério é a relevância. Qual é a relevância desse tema? Qual é a contribuição que o estudo desse tema vai trazer para a sociedade? Então, veja, quando eu vou pensar em determinado tema, tem que ser algo que seja relevante, não só para mim, claro que eu tenho que ter afinidade, mas essa afinidade também tem que responder para um caráter social. É um tema relevante? É um tema que, se eu estudar, vai trazer alguma contribuição, tanto pessoal quanto social? É importante se fazer essa pergunta. E um critério bastante interessante de ser considerado é a disponibilidade de dados. Se perguntem se esse tema que vocês querem pesquisar tem uma vasta fonte de informações, tem uma literatura ampla sobre ele, você vai ter dificuldades para encontrar autores que falam sobre ele, porque vejam, nós estamos falando de um trabalho de conclusão de curso, um curso de graduação. Então vocês não terão tempo para escrever uma teoria, que seria talvez um trabalho de doutorado. Então vocês vão se ater a outras literaturas que já existam a respeito desse tema. E se você procura um tema que seja de difícil acesso a dados, talvez isso prejudique o seu trabalho. Então, considerem temas que tenham uma vasta literatura, que vocês consigam ter facilmente acesso a referências científicas a respeito desse tema para facilitar o seu estudo a respeito dele. Então, esses são alguns critérios. Então, depois que eu defino o meu tema e o meu título, lembrando que o título você vai ter bastante tempo para definir até o final do trabalho, eu vou pensar então na justificativa desse meu projeto. Ou seja, o que justifica a realização desse estudo, esse tema que vai ser pesquisado? E a justificativa, como o nome diz, é uma argumentação que tenta convencer da importância da pesquisa ou da necessidade de levar adiante a implementação do trabalho. É o famoso vender o peixe. A justificativa é aquela parte do seu projeto que você vai escrever vendendo o seu peixe, ou seja, dizendo por que seu trabalho é relevante, por que a sua pesquisa é importante. Então vejam que a justificativa é a parte do trabalho onde o aluno deve apresentar motivos bons o bastante para que o leitor se convença da relevância do trabalho. É provar que o tema tem importância social, científica ou acadêmica e que merece ser pesquisado. É importante vocês deixarem claro esses 3 critérios no texto da justificativa. Primeiro, qual é a importância social, ou seja, que impactos para a sociedade esse seu estudo pode provocar, para a comunidade científica, que contribuições esse seu estudo vai trazer para a ciência, e acadêmica, ou seja, para a sua formação.
né, para a sua comunidade acadêmica, que contribuições esse trabalho vai trazer. Então veja que você definindo esses 3 critérios, você justifica o seu trabalho de maneira social, científica e acadêmica. Então em um texto você vai então deixar claro a importância de que esse trabalho seja realizado. Depois que nós já fizemos a definição do tema, temos o nosso título provisório que seja, já justificamos a importância da nossa pesquisa, ou seja, já deixamos claro por que ela precisa ser feita, o que falta, qual é o cenário que nós temos que ainda merece eu aprofundar o meu estudo a respeito desse tema. Eu vou partir agora para a problematização do meu projeto. E quando eu falo em problematização, eu estou falando realmente em um problema. Então, como eu organizo e escrevo a problematização do meu projeto de pesquisa? Primeira coisa, ela deve ser formulada, essa problematização deve ser formulada sob a forma de pergunta. O problema da pesquisa deve ser uma pergunta. Você vai fazer uma contextualização a partir do tema que você escolheu e ao final você fecha então com uma pergunta. Essa pergunta, essa problematização deve ser claro e conciso. Então, o problema de pesquisa deve ser claro e conciso. Se é uma pergunta, evite ficar, às vezes a gente faz 2, 3 perguntas dentro de uma só. Então, deve ser uma pergunta geral. A gente pode fazer as questões norteadoras, que vamos falar na frente, mas o problema da pesquisa é uma pergunta abrangente. E a gente deve evitar fazer 2, 3 perguntas dentro de uma mesma pergunta. Então, de maneira clara e concisa, você vai definir então a sua dúvida a respeito desse tema. Um outro cuidado, deve ser empírico. Esse problema tem que ser empírico, ou seja, deve ser algo que possa ser verificado, deve ser algo que possa ser pesquisado, testado, analisado. Não pode envolver valores pessoais, não é uma opinião, não é uma postura sua, um senso, um juízo de valor seu. Deve ser uma dúvida, uma pergunta a respeito do tema que você pesquisou. E por isso mesmo deve ser uma pergunta que possa ser testada, que possa ser verificada. Por isso mesmo, esse problema deve ser suscetível de solução. Não faz sentido a gente fazer uma pergunta que não tenha resposta, né? Claro que a gente sabe que todo projeto, a gente tem a pergunta, a gente pode encontrar algumas respostas e podem surgir novas respostas, mas isso é outra coisa. Todo projeto ele tem que ser suscetível de solução, todo problema. Outro cuidado, deve ser delimitado e de fácil memorização. Às vezes as pessoas elaboram problemas tão sofisticados que o próprio pesquisador se perde, nem ele sabe o que de fato ele tem dúvida a respeito do tema. Então elabore uma pergunta fácil, de fácil memorização, que seja delimitada. E também tem que ser um problema inquietante. Não faz sentido eu desenvolver um projeto de pesquisa para fazer uma pergunta de algo que eu já tenho a resposta. Só aí você já perde completamente a razão de ser do seu projeto. O seu projeto tem que partir de um problema que seja possível de ser respondido, mas que seja inquietante, que realmente você ainda não saiba a resposta, porque só isso vai realmente justificar a sua pesquisa. Então veja, já falamos do tema, do título, da justificativa, do problema da pesquisa, agora vamos falar dos objetivos da pesquisa. Toda pesquisa, ela quer chegar em algum lugar, ela quer alcançar alguma coisa. E isso são, então, os nossos objetivos. O objetivo é aquilo que se pretende alcançar. Por isso mesmo, ele deve ser redigido com o verbo no infinitivo, sempre terminando com R, tá? Então, você vai definir o que você pretende alcançar com o seu projeto de pesquisa. E aí nós temos, então, os objetivos geral e os objetivos específicos. O objetivo geral, ele busca responder ao problema. Ele é algo que você pretende alcançar de maneira mais abrangente. E esse objetivo geral, ele precisa estar relacionado ao seu problema de pesquisa.
Então, se o seu problema de pesquisa querer... Qual as formas que os professores de matemática podem utilizar para facilitar determinado aprendizado? O seu objetivo deve se relacionar, identificar as principais formas, então tem que ter uma íntima relação entre o problema de pesquisa e o objetivo geral. Já os objetivos específicos, eles vão ser elaborados de acordo com as questões norteadoras. Lembram que eu falei que o problema é a pergunta geral? Dentro dessa pergunta geral, você pode fazer 2 ou 3 perguntas que são as chamadas questões norteadoras. E essas questões norteadoras devem ser elaboradas em acordo com os objetivos específicos. Então, se na sua questão norteadora você pergunta, por exemplo, quais os fatores que contribuem para o déficit de atenção dos alunos em matemática nos anos iniciais? O seu objetivo deve ser identificar os fatores que contribuem e assim sucessivamente. Então, as questões norteadoras devem se relacionar aos objetivos específicos e a questão, o grande problema, que é o problema da pesquisa, deve se relacionar ao objetivo geral. E aqui a gente traz para vocês algumas sugestões de verbos que devem ser utilizados nos objetivos dependendo do caráter de cada objetivo. Por exemplo, se você tem um objetivo na pesquisa para alcançar conhecimento, a gente traz as sugestões de alguns verbos. Se a sua pesquisa ela tem um caráter mais para buscar compreensão, tem os verbos que são mais adequados. Se é uma pesquisa que você tem o objetivo de fazer algumas aplicações, também de análise, temos as sugestões de alguns verbos, de síntese e de avaliação. Então veja que os autores da área de metodologia da pesquisa organizaram esses verbos dependendo do caráter do objetivo que você tem na sua pesquisa. Se é um objetivo de conhecimento, de compreensão, de aplicação, de análise, de síntese ou de avaliação. Fica então como sugestão para que vocês possam utilizar. E finalmente, eu trago aqui para vocês uma demonstração dentro desses temas, dessas etapas que nós falamos nessa aula, de uma pesquisa, de um trabalho de pesquisa na área de educação matemática. Então veja, digamos, esse projeto de pesquisa, a pessoa identificou como tema educação matemática. Veja que ele é abrangente. Dentro do tema, ela definiu o seu título como sendo Metodologias e Modelagem no Desenvolvimento do Ensino de Matemática. Então veja, é objetivo, ele é específico, ele delimita, então o leitor já tem uma ideia do que esse trabalho vai tratar. Aí o aluno apresentou a justificativa do seu trabalho. Vejam que esse texto, claro que é um resumo da justificativa, né? Mas aqui ele deixa claro, primeiro, o que já existe a respeito, né, do ensino da matemática, sobre os trabalhos nas disciplinas, a questão da modelagem, mas aí ele vai dizer por que essa pesquisa é importante. Por que esse projeto ele pode contribuir muito para entender esse mecanismo da modelagem matemática nas disciplinas, né, de cálculo e outras disciplinas dentro da graduação. Então, o aluno deixou claro a importância de desenvolver essa pesquisa. E aí, na problematização, ele definiu como pergunta de que forma a modelagem pode intervir no processo de ensino e aprendizagem nas disciplinas da graduação em matemática. Então, veja, ele tem uma dúvida e lembrem, o problema precisa ser respondido ao final da pesquisa. Então, é uma pergunta que pode sim ter uma resposta? Sim. Então, ela está clara? Ela está concisa? Ela está precisa? Então, são perguntas que a gente precisa se fazer na definição do nosso problema. E o objetivo geral, ele definiu que é um objetivo mais abrangente, é estudar e avaliar a aplicabilidade das metodologias de ensino inseridas no contexto do ensino da matemática no nível superior e identificar processos de modelagem matemática em contexto das disciplinas estudadas na graduação. Na verdade, aqui eu faço até uma observação que não seria muito adequado, porque na verdade ele tem mais de um objetivo.
Já fica até para a gente refletir então sobre esse exemplo. O ideal é que o objetivo geral seja apenas um objetivo. Veja que ele coloca estudar e avaliar, e lá na frente ele coloca identificar, né, os processos de modelagem. Então, só aí temos 3 objetivos, o que não é adequado. O adequado é que seja um objetivo geral. Já os objetivos específicos, aí sim, você pode fazer em 2, 3, 4, não mais do que 5, para que a gente não se perca no projeto, né? Então, ele coloca aí os objetivos específicos do seu trabalho. Então, veja, de maneira sucinta, a gente traz aqui uma demonstração daquilo que vocês deverão elaborar essa semana. Definir o tema, o título, que pode ser provisório, a justificativa, que é por que esse trabalho é importante de ser realizado, o problema, que é a dúvida, a questão que vocês têm, e os objetivos, ou seja, o que vocês pretendem alcançar com a realização desse projeto. Aqui são as referências que nós utilizamos para a elaboração dessa aula. Parte desse material estará em PDF aqui nessa semana para que vocês possam complementar a leitura e o estudo desses temas, vendo de maneira mais detalhada cada uma dessas etapas. E ao final dessa semana, então, vocês devem postar aqui na nossa sala, no nosso fórum de participação, o trabalho avaliativo, sendo a definição de um tema, de um título, a justificativa, o problema e os objetivos do projeto de pesquisa. Na semana seguinte, nós continuaremos com as próximas etapas, então, para a finalização do nosso projeto. Então, essa é a nossa aula de hoje. Nos encontramos no próximo encontro para falar das próximas etapas da elaboração do nosso projeto. Obrigada!